Vamos dar início, então. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais essa atividade do nosso terceiro SENGE. Sou o professor Gerson Kist, faço parte da comissão organizadora do SENGE. E em meu nome, em nome da comissão organizadora, dou as boas-vindas também ao professor Marco Aurélio, que vai nos brindar aí com a sua apresentação. Queria, de antemão, então, agradecer a sua disponibilidade, no sentido aí de contribuir para o nosso evento. Agradecer também ao Grupo GEM, que intermediou essa apresentação, essa participação do professor Marco Aurélio. Aqueles que tiverem alguma questão, alguma pergunta, poderão se utilizar do chat que temos aí disponibilizado no YouTube, que as perguntas, então, chegarão ao professor Marco Aurélio, que, após a sua apresentação, então, responderá. Então, desejo a todos uma boa palestra. Mais uma vez, muito obrigado, professor Marco Aurélio, e qualquer coisa estamos aqui à disposição. A palavra é sua. Uma boa palestra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Marco Aurélio Dias, né? Faço parte da GEM Atlas, eu sou autor de alguns livros na área de logística, materiais e transporte. Também tenho uma empresa de logística, transporte e comércio exterior. Ela atua na importação, exportação, navegação de longo curso, transporte rodoviário e armazenagem. O nosso tema de hoje é cabotagem. É um termo agora que já está sendo utilizado e virando vários projetos, várias medidas, e que já aconteceram há muitos anos, né? Nós temos uma costa brasileira grande, de 8.000 quilômetros, todas as cidades e as principais capitais, elas estão, pelo menos 80% dessas capitais, com 200 quilômetros da distância da costa, dos principais portos, e a gente tem uma navegação brasileira, cabotagem, os navios têm que ser brasileiros, com bandeiras brasileiras, e os navios de longo curso, importação e exportação, não necessariamente são brasileiros, podem ser de bandeira estrangeira. Então, nós vamos começar a apresentar esse tema, né, da forma que a gente consiga montar. Agora, eu acho que vocês estão vendo já a apresentação. Ela está no PowerPoint, que é a cabotagem na cadeia de suprimentos. Nós sabemos que os suprimentos, o transporte, abastecimento no Brasil, 60% é pelo transporte rodoviário. O transporte ferroviário tem uma participação muito pequena, o transporte aéreo também, muito menos ainda. A grande participação é... Então, aqui a gente começa com essa cabotagem na cadeia de suprimentos. Esses suprimentos, o abastecimento do comércio, das indústrias, do comércio em geral, ele é feito pelo transporte rodoviário e pelo transporte marítimo, muito pouco, né? Muito pouco. Agora tem uma participação maior. Essa participação ela está chegando a 12%. Vocês devem se lembrar da greve dos caminhoneiros, onde teve a paralisação grande do transporte rodoviário. O transporte marítimo teve um incremento bastante grande. Agora, está se falando de cabotagem agora, hoje, essa BR do mar que está sendo já colocada no Congresso como projeto de lei, mas a gente precisa, fundamental, voltar ao passado e verificar que essa cabotagem sempre foi muito importante no Brasil, né? Aonde tudo começou? Quando chegou ao Brasil, Dom João, né? Dom João abriu os portos brasileiros em 1808. Logo em seguida,
né? Esse logo em seguida, quase 40 anos, mais de 40 anos, em 1846, Barão de Mauá criou um estaleiro em Niterói, que era a Companhia de Estabelecimento da Ponta de Areia. Ali foram feitos os primeiros barcos de vapor. Esses barcos de vapor eles só operavam na cabotagem. Era uma época que realmente não tinha transporte rodoviário, não tinha transporte ferroviário. Aqui vocês veem o primeiro navio de vapor feito por Mauá. É esse vapor Recife, e que foi a primeira encomenda desse estaleiro. Exatamente esse vapor Recife começa a ter a história da cabotagem no Brasil, né? Então, começou com o Barão de Mauá, repetindo, nesse vapor Recife, né? Esse Recife começou a fazer as linhas de cabotagem no Brasil. Ele operava Salvador, operava Recife, e ele ia também até Manaus. Logo em seguida, foram criadas outras linhas de cabotagem no Brasil. Essa linha era a navegação costeira. Eles chegaram a ter aqui no Brasil, na cabotagem, quase 45 navios, operando, de novo, só cabotagem. Naquela época, o Matarazzo também fez uma navegação de cabotagem, e aí nós fizemos o transporte, começamos a fazer o trigo da Argentina para o Brasil, com navios brasileiros. Em seguida, vocês devem ter ouvido falar, talvez esse nome é muito comum para o brasileiro, surgiu o Lloyd Brasileiro. Lloyd Brasileiro era uma companhia estatal que foi uma das maiores armadores quase que do mundo, podemos dizer, na época. Lloyd Brasileiro chegou a ter 350 navios, uma parte deles operando no Brasil, outra parte fazia longo curso para a Europa, Estados Unidos, Ásia, mas era totalmente deficitário. Era uma companhia estatal e que realmente não tinha sustentação financeira do valor de frete, do valor de carga que eles transportavam, que era uma época também que se transportava passageiro. E tivemos, em seguida, a Costeira, Companhia Nacional Costeira. Existia aqueles navios Ita, né? Tinha o navio Itaité, Itambé, Itapuca, tudo que era Ita, com esse prefixo Ita, era navio da Costeira. Tem romance do Jorge Amado, Navegação de Cabotagem. E assim começou a operação de cabotagem no Brasil, que não tinha outra opção, que era navegar por mar. Esse é o vapor Recife, esse é o navio do Lloyd, né? Ele foi lançado em 47, em 1970 ele foi vendido para sucata, o Lloyd foi fechado, liquidado, aí começou essa navegação. Aqui está faltando, e a gente vê o que foi feito pelo governo federal. Navegação é uma organização altamente ligada a planos, a congressos, a formas, de maneira que toda a parte de capitania, toda a parte de congresso, toda a parte do governo, ele atua muito na cabotagem, né? E muito na navegação. Então, como é que começou assim? Tinha essa capitania dos portos, que ele pulou uma tela, também não sei porquê, e criou o Plano Geral de Aviação Nacional. Isso foi em 1934. A aviação nacional ficava com o transporte rodoviário e o transporte marítimo. Em 41, essa Comissão de Marinha Mercante é uma comissão que também tratava de cabotagem e, principalmente, começou a tratar de estaleiros, da fabricação e de manutenção de navios dentro do Brasil.
Em seguida, criado esse Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. De novo, mais um órgão para cuidar de transportes marítimos e hidroviários. 56, criou-se o reaparelhamento da Marinha Mercante. Veja sempre que você vai ver, é um pouco cansativo essa listagem, mas a gente vai perceber como é importante a figura do governo federal em todas as situações de navegação brasileira. Para reaparelhamento da Marinha Mercante, que esse reaparelhamento nada mais é a fabricação de navios dentro do Brasil. Como não existia dinheiro, e até hoje também não, né? Eles precisavam de um financiamento. Foi criado esse Fundo da Marinha Mercante, em 58. O que era esse Fundo da Marinha Mercante? Qualquer navio que atracasse em portos brasileiros, um percentual desse frete era deixado para esse fundo. Esse fundo começou a trazer o dinheiro para os estaleiros e que criou-se a taxa de renovação da Marinha Mercante, que até hoje não se sabe muito bem aonde fica o FMN e o TRMM. Esse fundo é um fundo onde guardava-se o dinheiro. A taxa era uma taxa do percentual do frete que ia para esse fundo da mesma forma. Logo em seguida, isso no mesmo ano, a gente percebe que em 58 teve uma grande movimentação das políticas de navegação no Brasil, esse GECOM, Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval. Era um grupo que foi criado para fazer os estudos do progresso marítimo brasileiro. Aí lá em 63, 65, Programa de Construção Naval. Foi uma época em que realmente o Brasil teve grande participação em estaleiro, ele só perdia na época para os estaleiros japoneses, né? Nós fazíamos muitos navios, a gente fazia muitos reparos navais, inclusive para as empresas estrangeiras. Foi criado em 63 esse Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. Esse departamento mudou de nome, depois ele foi extinto de novo. Em 65 foi criado o GEPOT, tudo da política de transporte. O GEPOT era também rodoviário e marítimo. O GEPOT transformou-se depois em outra empresa, que acabou em 2008. Em 66, a política de navegação marítima. Em 66, o Lloyd foi transformado em sociedade anônima para a costeira e foi juntado tudo para o Lloyd brasileiro. Ou seja, todas as companhias, todos os armadores brasileiros, atuando também no Brasil e no exterior, eles faliram. Faliram ou por incompetência, ou por má gestão, ou por problemas governamentais, ou por ingerência política, governo, tudo junto, não se sabe qual era a parte de cada um. Tudo isso juntou-se, essas empresas, para formar o Lloyd. Depois, em seguida, teve esse plano de emergência para a construção naval. A gente vai perceber que e depois esse da BR do Mar, que toda a navegação de cabotagem no Brasil era atrelado à construção naval, à construção marítima e dos estaleiros. Essa comissão de Marinha Mercante, que depois esse nome passou para Sunamã, aqueles que não têm intimidade com logística e navegação Brasil, mas alguém deve lembrar de Sunamã. Houve até uma novela, né, do escândalo Sunamã, uma novela da Globo. Foi o maior escândalo brasileiro na época, e talvez em valores também, até hoje, que era um financiamento de construção de navio, fazia financiamento para navio que não existia, fazia financiamento para armadores que não eram armadores, e que ele foi encerrado. A dívida era tão grande, o nível de erros e de fraudes era tão grande, que tiveram que encerrar a Sunamã.
E daí, em seguida, você vai ver que devem lembrar também desse termo Portobras. A Portobras foi criada para a solução de todos os problemas de navegação do Brasil, inclusive da cabotagem. E que também não deu certo. Ela foi encerrada em 1990, a Portobras fechou. E a gente vai seguindo essas linhas todas desse plano de construção naval, da FRM, que foi uma nova taxa criada para ajudar a cabotagem, esse DNTA, que foi novamente o transporte aquaviário, que estava junto à cabotagem e o transporte marítimo. Então, você segue aqui uma lista que a gente realmente não precisa listar todas e ler todas. Esse programa Navega Brasil. Esse programa Navega Brasil foi um programa lançado na época do governo Fernando Henrique, que ia ser a solução de todos os problemas de cabotagem e navegação brasileira. Ia ser uma integração entre todos os estaleiros fabricando e construindo navios, e todos esses estaleiros de fabricação seriam os navios para ficar na costa brasileira. Não deu certo também. Não deu certo, não funcionou, criou-se a ANTAC para conseguir fazer alguma coisa, a SACEP criou-se a Secretaria Especial dos Portos para substituir a Portobras e gerar isso. Bom, resumindo, nada disso funcionou. A cabotagem no Brasil ficou parada durante muito tempo. Aqui a gente vê a participação dos modais no transporte brasileiro, né? A gente percebe claramente, né, que 65% de tudo que é movimentado no Brasil é pelo transporte rodoviário, né? O transporte ferroviário ele tem uma participação de 15%, mas o transporte ferroviário no Brasil tem uma característica muito forte, que é de commodities, né? Esses 15% você está vendo que a gente não consegue distribuir, mas é minério, soja, milho, commodities principalmente de exportação. Carga geral, carga solta, não é pelo rodoviário, não é pelo ferroviário, né? A cabotagem aqui ele tem 11% só de participação. E aí você vem para o hidroviário, que vai descendo, e vai uma participação pequena. Realmente, o rodoviário é o grande modal brasileiro. Mas aí a coisa vem começando, vai vendo, e tudo mudou. Tudo aquilo que era feito, tudo aquilo que foi feito de navegação, existe um marco, existe uma faixa muito importante que define o antes e o depois, que foi a chegada do container. Gente, o container mudou todo o conceito de navegação do mundo, né? Os navios eram navios de vapor, carga geral era carregado com lingas, a carga geral era misturada com passageiros, algumas linhas tinha carga, tinha passageiro, tinha animais, ou seja, o navio servia para tudo. Um dia, em 1956, alguém criou o container. Eu vou até mostrar um filme aqui para vocês, que é muito interessante, como muda o conceito do mundo em relação a transporte de cargas. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui isso aqui. Vamos ver que ele está no YouTube também, mas é importante ver isso. Alguém, um dia, esse Malcolm McLean, criou uma caixa de aço e que transportou no convés do navio. Essas cargas, antes, ela entrava no porão do navio, ela espalhava no convés, e agora, depois que ele criou o container, a carga ficava dentro de uma caixa de aço, e essa caixa de aço embarcava no navio. Esse link, vocês iriam ver como eles funcionam e como eles começou a criar esse container. Todos os navios, a partir dessas datas, em 56, quando começaram as adaptações, viraram navios porta-container. O navio que era misto passou a ser navio porta-container. Ele só carregava container.
Quais são as funções desses containers na cabotagem? Não necessariamente esses containers eles só funcionam na cabotagem. Esses containers que estão aqui, eles funcionam também na navegação de longo curso. Eles são utilizados na importação e exportação. Né? O primeiro container que é muito utilizado é o dry box de 20 pés. Ele tem uma dimensão interna, né, muito importante. Quando você vê as dimensões do container, ele tem a dimensão externa, né, e a dimensão interna. A dimensão interna, que é o aproveitamento de carga para o container. Ele tem esse espaço para acondicionamento da carga. Tem um volume de 33 metros cúbicos e pode carregar até 21 toneladas, 22 toneladas de peso líquido. Eles podem colocar carga geral, tudo aquilo que conseguir se empilhar e entrar pela porta do container, o de 20 pés funciona otimamente bem. Tem o de 40 pés, que é aqueles containers maiores. Ele é exatamente de utilização igual ao de 20, tá? O de 40, ele tem um comprimento maior e ele tem uma tonelagem de carga útil maior e, óbvio, uma cubagem maior. Além desse dry box de 40, a gente tem o dry box de 40 HC. Esse HC significa que ele é um high cubic e que ele tem uma cubagem de 76 metros cúbicos. Ou seja, ele tem um espaço útil de carga maior do que o outro de 40 pés normal. O comprimento é igual, a largura do container é igual, a altura dele, que é um pouco maior. É um pouco maior o suficiente para ele ter uma cubagem maior. Existe o container de open top de 40 pés, tá? Esse container é exatamente igual ao de 40 dry, só que ele não tem o teto. O teto é um teto de lona, né? Essas cargas, para ser carregado aqui, ele pode carregar pela porta ou pode, a utilização maior é por içamento. O içamento dele, as cargas entram por cima. Ele não pode ter excesso de altura, porque tira-se a lona, carrega-se o container, pega a lona e fecha novamente. Ele fica igual a esse teto aqui, só que em vez de aço, ele é de lona. Quando a gente quer carregar equipamentos, principalmente, com excesso de altura, a gente usa o flat rack. Esse flat rack ele tem o comprimento igual, a largura igual aos outros, ele só não tem um teto. Ou seja, você pode carregar qualquer equipamento que passe de 2,33 de altura. Óbvio, uma coisa que fique bem claro, quanto maior o excesso de altura do container, maior é a sua tarifa de frete. Você não carrega 30, 40, até 1 metro acima, mas você vai pagar mais caro por isso. A outra opção é o mesmo flat rack de 40, que você tem o comprimento igual, que não tem o teto, e você pode ter excesso. O container de plataforma, ele é simplesmente exatamente isso, uma plataforma. Você pode carregar excesso de comprimento, excesso de largura e excesso de altura. A única limitação que você tem é excesso de peso. Você não pode passar de 22 toneladas, no 40 pés, 26 toneladas. Mas ele é flexível o suficiente para ter comprimento que você quiser, altura que você quiser e largura. Você pode ter excesso de qualquer lado. De novo, quanto maior o excesso, mais alta é a tarifa que você vai pagar. Aí, esses são os contêineres de cabotagem, tá? E que a única que faltou aqui, que agora está sendo muito usado, é o container reefer, né? Ali só tinha os container dry, mas os container reefer para refrigerado e para congelado é bastante usado.
Quais são os armadores que atuam hoje na cabotagem no Brasil? A gente lembra que a gente estava logo no início, falamos de Mauá, falamos de Costeira, falamos de Matarazzo, falamos de vários armadores de cabotagem. Falamos do Lloyd brasileiro, que tinha 350 navios de cabotagem operando. Falamos de uma costeira, que foi muito famosa, aí de novo aqueles navios Ita, que teve 70 navios operando só na cabotagem no Brasil. Lembremos que realmente era um cenário diferente, era um momento diferente. Esses navios carregavam tudo, passageiro, gado, carga, tudo. Então, ele tinha realmente um volume de carga maior, eram navios também menores, né? Ele tinha uma capacidade de carga menor, ele tinha também uma lentidão, era navio de vapor, né? Para fazer Rio de Janeiro, Salvador, ele levava 10 dias, 12 dias, que hoje Salvador, Rio, Itaguaí, você leva em 4, 5 dias. Então, era um cenário diferente. Quando a gente fala, ele tinha 450 navios, ele tinha 450 navios com um tipo de equipamento que era utilizado na época. Hoje, nós temos quem atuando aqui? Uma empresa chamada Login, logística intermodal, uma empresa chamada Mercosul Lines e Aliança. Nós já tivemos outros armadores brasileiros, com bandeira brasileira. A gente teve a Libra, a gente teve a de Gregório, a gente teve a Transhall, a gente teve a Docenave, a gente teve a Mitsui, a gente teve a última que fechou, Maestra. Então, hoje a gente comenta muito quem atua na área, nós podemos ver que teve problema de gestão, pode ter problemas realmente, literalmente, de incompetência desses armadores, mas era uma característica muito grande, a gente volta lá atrás, lá no Barão de Mauá, todas empresas, todos armadores brasileiros de cabotagem fecharam. Eles não resistiram. E aí o grande debate, eles não resistiram a quê? Não é possível que todos fossem incompetentes, todos tivessem problemas de gestão, que nenhum armador brasileiro resistiu durante muito tempo. O único que resistiu, de novo, foi o Lloyd brasileiro, com 450 navios, mas quem era o dono do Lloyd brasileiro era o governo brasileiro. Então, até que um dia teve que parar, mas todos pararam. Então, hoje atuam a Login, a Mercosul e a Aliança. Quem são esses armadores? Vamos falar. O que são as cargas transportadas hoje em cabotagem? Temos 75% do granel líquido e granel gasoso. Esse cenário de 75%, ele é muito distorcido, que quando você vê isso aqui, 75%, 60% isso é Petrobras. Né? Petrobras na distribuição de petróleo entre as refinarias, gasolina, diesel, álcool, então que muda do cenário, que não é o container, não é a carga geral. Granel sólido, você tem uma participação grande de Vale do Rio Doce, de Alcoa, que é a parte dos granéis. E repara que o container, que é o carga geral, aquilo que realmente importa na nossa cadeia de suprimentos, né, é o transporte de container. Então, isso é a participação muito pequena. Então, o primeiro navio da Login, é esse que mostra a foto. Ela é uma empresa brasileira, uma das poucas que resistiram. Ela opera nos seguintes portos e da navegação brasileira. Ela tem uma rota Amazonas. Essa rota Amazonas é a rota quando sobe. Ela tem uma origem em Itajaí. Esse Itajaí é muito importante na navegação brasileira e na importação e exportação. Por incrível que pareça, Santa Catarina é o único estado brasileiro que tem 5 portos.
Nenhum estado brasileiro tem mais que 2 portos. Santa Catarina tem 5. Essa Rota Amazonas, a Login faz, ela carrega em Itajaí, ela tem uma zona de abrangência que é o sul do Paraná, o norte do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Ele atinge a área de envolvimento dele, Itajaí, ele sai de Itajaí, vai para Santos, Santos, Itaguaí, Itaguaí, Suape, Suape, Pecém. Aqui tinha Vila do Conde, que agora eles vão parar, eles não operam mais Vila do Conde é Pará, a gente chama também de Belém, o Porto de Belém, não na cabotagem, só a Vila do Conde, e vai a Manaus. Quando ele volta, ele faz esse mesmo percurso, voltando para Itajaí. Ele tem a rota também, a Login, a rota Atlântico Sul. Ele vem desde Buenos Aires, faz Rio Grande, Porto Alegre, que a gente chama de Porto Alegre, mas Rio Grande, o porto, fica lá embaixo, né? E faz a mesma rota. Santos sobe, mas aí ele não vai a Manaus. Quando chega em Santos, ele faz transbordos de carga para outros portos. Quando ele volta de Fortaleza, Pecém, a gente fala Fortaleza, porque conhecem mais, mas o porto do Ceará é Pecém, e aí volta para Suape, que o porto de Pernambuco para cabotagem não é Recife, é Suape, vem em Salvador e vem descendo. Essa é a rota que tem a Login. Depois da Login, a gente tem a Mercosul Line. A Mercosul tem 4 navios e ele opera quase que na mesma rota. Aliás, todos os armadores eles se concorrem entre si e fazem as mesmas rotas sempre. Aqui é a rota da Mercosul. Os principais portos, vocês podem observar aqui, são operados por eles também. Ele faz Santos, Itajaí, Paranaguá, Itaguaí, Suape, Pecém. Suape, de novo, é Pernambuco, Recife, Pecém, Ceará, Fortaleza. O porto de Pecém fica 60, 80 quilômetros de Fortaleza. E aí, quando ele desce, ele faz também Manaus, Suape, Santos, Paranaguá, e vai voltando nesse transit time, como foi. A subida, ele sobe também, ele faz Buenos Aires. A Mercosul também faz Montevidéu, faz Rio Grande, Itajaí, ele vem pingando até aqui, Santos. De Santos, ele vai direto a Suape e Pecém. E depois ele volta também para atender os outros estados do Sudeste. Ele agora tem essa rota, que vai ser uma rota que eles estão dizendo que vão ser de 6 dias. Ele faz Santos, Salvador, Suape. Aí volta de Suape, ele não para em Salvador, ele vai direto para Itaguaí. Itaguaí, Santos. Itaguaí, ele vai atender todo o estado do Rio, uma parte do norte de Minas e Espírito Santo, que ele não para em Vitória. Essa é a nova rota da Mercosul. O maior armador brasileiro, hoje, é a Aliança. Esse é um navio de 3.000 containers da Aliança. A Aliança tem 11 navios na cabotagem brasileira. É a que tem o maior número de cidades e portos atendidos de rota, né? Ele tem essa rota aqui até Manaus, que ele, se você perceber, ele sempre, as rotas e as cidades, os portos atendidos são quase sempre igual. Ele faz também Rio Grande, Imbituba. Imbituba, ele não faz Itajaí, né? Por incrível que pareça, ele tem 2 opções de Santa Catarina. Imbituba é um porto de Santa Catarina e Itapoá é um porto também em Santa Catarina, perdão, mas é um porto da Aliança. É um porto próprio.
Ele faz Santos, ele vai Itaguaí, Salvador, Suape, PC e Manaus. E volta também. Da mesma, aqui a gente consegue ver que ele faz a volta. PC em Salvador. Vai. Essa é a rota do navio quando ele vai e quando ele sobe. Ele para em todos esses portos. Ele tem essa outra rota, que é essa rota expressa, e se vocês botarem reparo, né, que às vezes é difícil, esse é um assunto muito novo, muito complexo, mas por relação à competitividade, você vê que essa rota da Aliança é bem igual, bem parecida com a rota da Mercosul Nova. Eles estão competindo nessa rota PC, Suape, Rio Santos. Santos, PC, Suape, os dois estão nessa mesma rota, buscando, óbvio, as mesmas cargas, os mesmos clientes. Ele tem essa parte, Itaguaí, Santos, veja aqui, quando comparar a rota da Aliança com a rota da Mercosul, é a mesma rota. Uma coisa que acontece, e aonde está, e aonde volta de novo, talvez, lá em Barão de Mauá, lá em Lloyd Brasileiro, lá em Costeira, o que é que acontece na cabotagem, o que é que acontece na navegação? Navegação é um negócio com alto valor de investimento. Você fabricar um navio, você equipar um navio, você botar tripulação no navio, você botar container no navio, e é uma coisa muito, muito séria, alto investimento e alto risco. Repara o seguinte, que existe um domínio mundial no transporte de container. Quando a gente vê aqui esse armador chamado Maersk, aliás, esse nome Maersk é uma coisa muito interessante, que em todos os filmes policiais, de bandido, de droga, tem um terminal de containers. Né? Sempre tem um terminal de containers, sempre tem um navio, e sempre vocês vão ver um container da Maersk. É o maior armador do mundo. E por que coincidência, a Maersk é a dona da Aliança. Então, o nosso armador de cabotagem atual, que é a Aliança, o dono da Aliança é a Maersk. Essa aliança, eles se juntam, que eles chamam que é o 2M, Aliança MSC e HMM, eles fazem uma junção de armadores de um domínio de uma região. Quando a gente vê aqui esse armador CMA-CGM, esse é um armador francês, grande, óbvio, não do tamanho de uma Maersk, mas bastante grande. Coincidentemente, também, a CMA-CGM é a dona da Mercosul Lines. Aqui não tem nenhuma participação ainda na Login. Então, o que existe desde os tempos, de novo, antigos, que, na verdade, o domínio da cabotagem, o domínio da navegação de cabotagem no Brasil, na verdade, são feitos por estrangeiros. Tanto a Maersk como a CMA-CGM, que são donas da Aliança e da Mercosul, e isso significa que 80% da cabotagem brasileira está nas mãos de armador estrangeiros. Aí a cabotagem tem os seus problemas. Ela, até hoje, ela não decola, ela tem 12%, o pessoal quer. Essa BR do mar agora, que é um assunto extremamente complexo, político, né, que estão querendo deslanchar a cabotagem no Brasil. Mas não funciona. Primeiro, não tem a demanda, e os próprios usuários têm restrições para aliar a sua cadeia de suprimentos, a sua cadeia logística, a operar na cabotagem. Como isso funciona? Teve esses planos de incentivo, a gente vai até pular isso aqui agora, que já falou isso da outra vez, agora ainda há pouco, né, que teve esses incentivos na cabotagem, e o incentivo novo
é o incentivo da BR do Mar. O que é a dificuldade dos usuários, né? Qual é o grande problema hoje da gente desenvolver a cabotagem no Brasil? Todos os estudos de cabotagem, a gente viu aquela lista, e quem tiver algum tempo depois pode ver todos os planos, todos os incentivos, todas as autarquias, tudo foi para melhorar a marinha mercante brasileira. Nenhum deles, vocês sabem, nenhum deles funcionou. Então, existe uma maior crítica, uma maior desconfiança. Por que agora a BR do Mar vai funcionar? Né? E a grande dúvida, porque, na verdade, o que dizem é a BR do Mar é um incentivo da cabotagem, não para a cabotagem para os armadores brasileiros. Vai ser um incentivo para consolidar os armadores estrangeiros operando no Brasil. Mas sempre está sendo visto o lado dos armadores, o lado dos estaleiros, o lado dos portos. Mas como é que funcionam os usuários? Você é um embarcador, você tem a sua cadeia logística, você tem a sua cadeia de suprimentos, você tem uma fábrica em Manaus, ou você tem uma matéria-prima de Manaus, vamos colocar aí como exemplo a distância mais longa de cabotagem, tá? E você quer embarcar por cabotagem. É mais barato, é um assunto moderno, que agora está sendo desenvolvido, você quer experimentar a cabotagem. E esses usuários não são ouvidos. Então, vamos fazer um exemplo aqui, vamos fazer um passo a passo de como é que nós fazemos hoje, esse hoje é hoje, literalmente hoje, um carregamento de cabotagem no Brasil. Então, como é que você faz? Você vai ligar para o armador, eu tenho aqui esse passo a passo para ficar claro e inteligível. Eu quero, então, vou dar o exemplo, Santos ou Itaguaí, Rio, Manaus, né, que é a rota mais longa. Vou ligar para o armador que faz essa rota. Eles vão pedir um e-mail, que eu informe a carga, peso, dimensões e o valor da minha carga. Muito bem. Eles me passam um outro e-mail, informando quais são essas tarifas, todas as taxas e previsões de saída do navio, né? Porque a tarifa é composta de tarifa, de THC, de taxas portuárias, de excesso de diesel, de tudo, né? Eles têm tudo isso a mais para acrescentar na sua tarifa. Ele te dá a previsão de saída do navio. Então, vamos supor que hoje é dia 28, e você vai sair o seu navio no dia 3, quarta-feira. Ele me diz o seguinte, o deadline de carga e documentação é de 2 dias antes da saída do navio. O deadline de carga significa o seguinte, deadline é o último dia que você tem que botar a sua carga dentro do porto, junto com toda a documentação, 2 dias antes da saída desse navio. Então, antes de quarta-feira, você tem segunda para colocar toda a carga e toda a documentação. Mas aí começa. Isso é, quando vocês começarem a ler isso aqui, é um martírio. Eu preciso fazer o agendamento da retirada do contêiner vazio. Então, quando ele me faz a reserva, eu peço a reserva, eu peço o booking, olha, eu quero embarcar, ele fala, ok, está fechado. Então, agora você vai no terminal A, B, C, D ou E, que ele lista o terminal, você vai lá, retira o contêiner vazio que você quer e pode carregar. Mas não é simples assim. Eu não chego no contêiner, no terminal vago, na qual eu quero tirar o contêiner vazio, que o armador me autorizou. Não. Eu tenho que fazer um agendamento, eu tenho que fazer um cadastro no terminal de vazio, eu tenho que informar o motorista que eu vou retirar o contêiner vazio, qual é o caminhão, documentação do caminhão, documentação do motorista. E preciso me cadastrar, eu como empresa, no terminal do contêiner vazio. Um grande problema dos terminais de contêiner vazio no Brasil, principalmente também dos mais movimentados, Itaguaí e Santos. Ele só funciona até às 16 horas. Sábado até às 11. Ou seja, se eu quiser carregar hoje, eu já não carrego mais. Vamos supor que eu esteja tirando em Santos, eu estou em São Paulo, eu tinha que ter tirado ontem até às 16 para carregar hoje. Ou seja, na quinta-feira, eu tinha que ter tirado o contêiner vazio para me poder carregar na sexta, para eu posicionar até segunda. Muito bem.
Aí eu retiro o container vazio e vou carregar. Quando eu carrego o container lá na minha origem, lá no meu fornecedor ou no meu cliente, eu tenho que cadastrar a mesma coisa que eu fiz no vazio no container cheio. Eu tenho que ter um login, eu tenho que ter uma senha, eu tenho que ter um nome, tenho tudo que entregar para... Né? Lembre-se, uma coisa que eu fiz foi para tirar o vazio. A outra coisa, agora que eu estou fazendo da mesma forma, é para entregar o cheio. Tem que entregar a nota fiscal, 6 ml da nota, tem que fazer tudo de novo para entregar o cheio. Aí eu faço o agendamento. Esse agendamento não significa que eu ainda posso entregar. Eles me dão a janela. O que é a janela? Eu tenho o dia e a hora que eu posso entregar o container. Esse dia, eles já têm uma limitação do dia, mas eles me dão uma flexibilidade. Então, vamos supor que hoje eu posso entregar o container vazio dia 28 às 10 horas. Eu tenho uma faixa que eu posso chegar às 9 da manhã ou eu posso chegar até às 11. Se por algum motivo qualquer, no trajeto, na Serra, na Anchieta, tiver acidente, eu chegar 11h10, eu não entrego mais o container. E eu pago uma multa, e eu pago uma estadia por não ter entregue o container. Que isso não está previsto, mas é depois que acontece. Quando eu chego no destino, né? Eu chego lá em Manaus, o navio atracou em Manaus, eu acompanho, o navio chegou. Eu vou tirar o container cheio para entregar lá no meu fornecedor ou no meu cliente. O mesmo procedimento que eu fiz em Santos, eu tenho que fazer em Manaus. Faço o agendamento, eu faço o cadastro, entrego o motorista, o caminhão, entrego a documentação e faço o agendamento para tirar o cheio. Vou lá no meu cliente, vou lá no meu fornecedor, descarrego o container, tenho que devolver o container vazio. Faço a mesma coisa. Eu faço o agendamento, eu boto o motorista, o mesmo motorista que eu tirei o cheio é o mesmo motorista que eu entregar o vazio, eu tenho que cadastrar esse motorista novamente. Outro problema sério que tem, a bitributação de ICMS na cabotagem no Brasil. Eu sou, caso agora tenha uma empresa, eu sou um OTM, ou seja, um agente de cargas. Como acontece no longo curso, como acontece na importação e exportação, eu sou um forwarder. Eu preciso emitir um CTE, um conhecimento de transporte. O armador, tanto a Login, como a Aliança, como a Mercosul, eles também precisam emitir um CTE. Eles precisam emitir um conhecimento de carga. Quando eles emitem um conhecimento de carga, ele tem que pagar ICMS. Quando eu emito conhecimento de carga, eu tenho que comprar o ICMS. Recolho o ICMS. O ICMS do armador é 7% no caso de Manaus, em cima do frete marítimo. Se eu cobro o CTE, eu estou cobrando uma bitributação do CTE que o armador me cobra e o que eu estou cobrando. Né? Então, isso é um problema sério que ninguém resolve. Uma outra coisa que acontece é essa frequência de saída. Vocês repararam que as rotas de todos os 3 armadores, elas são muito similares. Né? Se eu tenho um navio saindo por semana, eu vou ter 2 navios saindo por semana para o mesmo destino. Né? E eles fazem um acordo, tipicamente Login e Mercosul, elas usam o navio do outro, você bota o container e vai trocando, para não ter navio com container vazio ou um espaço vazio de container. Então, o que não funciona na cabotagem? Não significa realmente ter incentivo para o armador, não significa você colocar mais navios nas rotas, não significa você ter mais disponibilidade de navios em todas as rotas brasileiras, quando você não tem embarcador, quando você não tem demanda. Então, eu tenho essa frequência semanal, que é uma frequência muito longa, eu tenho 2, 3 dias de deadline para entregar a carga no navio, eu tenho 2, 3 dias no destino para tirar, ou seja, eu levo muito tempo para tirar a carga.
O maior concorrente da cabotagem é o transporte rodoviário. Quase todos que aí, os profissionais que lidam com a nossa cadeia de suprimentos, sabem disso. Hoje, se eu quero carregar uma carga, eu ligo para qualquer transportadora, eu passo e-mail para um transportador rodoviário, com certeza, pelo menos 60%, 70% das vezes, eu estou com uma carreta no dia seguinte no meu pátio para carregar. Eu não preciso de toda essa documentação. Existe a diferença de preço? Existe. O transporte rodoviário ele tem 20% mais caro que a cabotagem no porto-porto. Mas dependendo da sua origem e destino, dependendo de onde você está, é preferível você pagar 15%, 20% mais caro do que você formar um estoque de 27, 28 toneladas de carga no container e você só está chegando no seu destino 20, 25 dias depois. O rodoviário ele é um pouco mais rápido, ele é um pouco mais caro, mas a flexibilidade dele, a velocidade dele, ele é muito melhor que a cabotagem. Então, não significa você botar mais navio, simplesmente. Não significa realmente você ter mais frequência. Você tem que flexibilizar essa operação burocrática, documental, que tem a cabotagem, que isso até hoje, de novo, desde tempo de Mauá, isso não funciona. E não funciona porque eles querem botar isso dentro dos estaleiros também e numa estrutura que é igual à de importação e exportação. E que na cabotagem, no transporte interno, nós temos que ter mais velocidade. O que é a BR do mar? Isso vocês vão ouvir bastante. Isso vai ser bastante até outubro. O presidente Bolsonaro já não botou isso como medida provisória, botou como projeto de lei. Isso foi para o Congresso. A ideia é, efetivamente, abrir a cabotagem. Né? Uns podem entender diferente, outros têm outras leituras. E, é claro, as leituras de cada um é de acordo com seus interesses. Né? A Mercosul e a Aliança está com os interesses dos seus proprietários, que são os armadores estrangeiros que querem operar no Brasil. Há preços subsidiados. Né? Você pode agora, na BR do Mar, você pode trazer navios, né? Afretar o navio a casco nu. Eles chamam o navio a casco nu um navio repetente pelado. Mas quando ele diz pelado, é pelado de gente só. Né? Você traz um navio e bota na navegação de cabotagem, a tripulação tem que ser brasileira. Eles querem abrir que realmente eles não querem colocar a tripulação brasileira com a legislação trabalhista brasileira. Eles não querem fazer navio no Brasil. Eles não querem ser obrigados a fazer navio no Brasil, nos estaleiros brasileiros, porque efetivamente são mais caros. Eles querem comprar esse navio, eles querem fazer esse navio aonde eles quiserem, com preço menor. Isso é claro. Ele tem um custo brasileiro, no estaleiro brasileiro, de 30%, 40% a mais no navio. Ele faz esse mesmo navio na Coreia e sai quase que a metade do preço. Mas aí esse navio não pode vir na cabotagem. Ele tem que fazer o afretamento a casco nu e colocar tripulação brasileira. Então, a duplicação. Essa duplicação está sendo muito batida e está sendo lá no Congresso colocado, que eles querem efetivamente dobrar o movimento de contêineres do Brasil. E eles acham que esse dobrar o volume de contêineres é realmente uma varinha de condão, que um decreto faz isso acontecer. Quando você não tem a demanda, quando você não tem os usuários para isso. Lembre-se que a greve dos caminhoneiros, a greve dos carreteiros, teve um crescimento da cabotagem, quando o preço dobrou. E isso foi impacto inicial. Isso foi lá no governo do Temer. Criaram-se uma tabela da NTT, criaram-se uma tabela obrigatória para os carreteiros, criaram-se uma tabela para todos. E essa tabela hoje também
como sempre aconteceu com o impacto governamental, não funcionou. Hoje, a tabela da NTT ela já virou referência. Ela não é mais a obrigatoriedade de pagar o frete naquele valor. Ele é referência para isso. Então, as isenções de impostos querem, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Por quê? Por que as empresas brasileiras de cabotagem quebraram todas, né? Não significa que, sabe, não é possível que todos eram incompetentes, né? Uma Transrol, uma de Gregório, uma Maestro, não. Agora, se eu tenho isenção de impostos para eu trazer, né, se uma Maersk vai trazer os navios dela, que ela fabricou aonde ela quis, e que ela vai trazer para cá com a isenção de impostos, bom, mas isso é ótimo, isso é óbvio. Ele vai ter um frete melhor, ou pelo menos ele pode oferecer esses fretes melhores, né? Então, a oferta maior de navios, isso querem incentivar a indústria naval na fabricação e na manutenção, né? E que sempre foi isso, que nunca funcionou, sem a demanda, sem os usuários. Aquelas dificuldades que a gente está vendo dos usuários é uma dificuldade séria. E é por isso que a cabotagem não anda. Ela vai, segue um estilingue, volta, vai. E que essa BR do mar querem consolidar, que é a grande dificuldade e que é o grande problema que estão acontecendo, que talvez não ocorra. Aqui é uma simbologia... Professor Marco Aurélio, só para fins de programação, mais 10 minutos. Ok, já okay? Está finalizando. Isso, ok, muito obrigado. Desculpe. Imagina, os armadores brasileiros estão colocando que essa BR do mar é um cavalo de Troia, né? Que, na realidade, é para liberar todos os armadores estrangeiros a operar na cabotagem do Brasil. Isso é a opinião do Sindimar, que, óbvio, é uma opinião dele, né? A opinião dele, que os interesses dele. Ele representa os sindicatos dos profissionais marítimos brasileiros, de que isso não vai ocorrer, vai ter os incentivos fiscais, como sempre teve, e os brasileiros não têm fôlego, né? Você vê uma login, que é grande, para o armador brasileiro grande, mas ela é totalmente insignificante quando você fala comparativamente com uma Maersk, né? Ela é totalmente insignificante quando se fala de uma CMA-CGM, né? Eles falam exatamente isso, é briga de cachorro, mas muito grande. Eles não têm fôlego para suportar isso. Mas, ao mesmo tempo, né, é uma realidade, sabe? Você não pode ter, de novo, os armadores nacionais, como foi o Lloyd, como foi... com o governo subsidiando tudo. Chega uma hora que isso explode, chega uma hora que para e que não dá para suportar mais, né? Gente, está aqui. Esse assunto BR do mar é longo, é grande. O assunto cabotagem, como a gente falou, isso vem desde 1800, de 1846, e estamos agora em 2020 com a BR do mar no Congresso. Esses são os meus livros de logística, transporte e infraestrutura. O de materiais também com uma abordagem logística, quem querer conhecer mais o assunto. Isso é um assunto que realmente em uma hora a gente não fala tudo, não consegue. Isso foi uma visão geral, né? Uma explanação do que está acontecendo hoje e que pode abastecer o mercado brasileiro desde o Rio Grande até Manaus, Boa Vista. Quem quiser estar à disposição, muito obrigado. Estou à disposição de vocês para o que quiserem, fácil, tá bom? Obrigado.